Do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Mônica, tá? Eu tô aqui para fazer com vocês uma revisão do conteúdo de geografia que foi trabalhado com vocês até esse período de isolamento social. Né? Nós estivemos aí em período de férias, agora nós estamos retomando, tá? Então eu vim aqui para fazer uma revisão, vou passar alguns exercícios para que nós possamos fechar o primeiro bimestre, né? O primeiro bimestre será concluído no dia 29 de maio, tá? Então eu quero que vocês assistam ao vídeo, né? Isso também será avaliado e façam as atividades propostas. Tá? Então vamos para a revisão. Tá? Inclusive, é importante que vocês façam as anotações dessa aula no caderno, que provavelmente, né, quando nós voltarmos em breve, eu farei também, né, a avaliação do caderno com essas anotações. Então, façam as suas anotações, né, anotem as perguntas também que vocês poderão fazer no final do vídeo. Tá? Então, vamos lá. Então, a Revolução Industrial, ela costuma ser dividida em 3 fases ou 3 etapas. Então, nós temos a primeira, a segunda, a terceira Revolução Industrial e hoje fala-se até mesmo numa quarta Revolução Industrial. Tá? Então, atualmente, alguns autores falam em uma quarta Revolução Industrial que envolveria a robotização, a miniaturização, né, que seria a nanotecnologia, né, que trabalha com tecnologia muito pequena, o aprimoramento da inteligência artificial e a evolução das impressoras 3D. Tá? Então, essa quarta revolução industrial seria, na verdade, um aprimoramento da tecnologia da terceira revolução industrial. Então, vamos lá. A quarta revolução industrial é resultado do desenvolvimento e expansão da terceira revolução industrial. Os países que acompanharam essa quarta revolução industrial de maneira plena, né, que conseguiram passar por essas 4 fases, são os países chamados hoje de desenvolvidos. Né? Muitos países subdesenvolvidos ainda estão na terceira revolução industrial. Alguns nem sequer chegaram à terceira. Então vamos começar a falar então da primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial ela aconteceu em meados do século XVIII, na Inglaterra, que foi a pioneira desse processo. Né? Ela possuía todas as condições necessárias para iniciar esse processo de Revolução Industrial. Vocês viram isso bem, né, no conteúdo de história do ano passado. Tá? Então, até chegar na Revolução Industrial, nós comentamos que houve a fase artesanal, a fase manufatureira, e a Revolução Industrial inaugura, então, essa fase da maquinofatura. Tá? Então, ela começou no século XVIII e foi até o século XIX, cerca de 1870, né, quando começa a segunda já. Então, a Inglaterra, nessa época, era grande potência industrial, as bases técnicas da indústria ainda eram relativamente simples. O principal tipo de indústria que se desenvolveu foi a indústria de tecidos, a indústria têxtil, e a grande fonte de energia do período era o carvão mineral, coisa que a Inglaterra tinha muito naquele período, né? Então ela tinha uma disponibilidade de carvão mineral e isso foi um dos motivos que fez com que ela se tornasse a primeira nesse processo. Tá? Então nós temos 2 imagens aqui, né? Então é importante lembrar que na primeira Revolução Industrial, as condições de trabalho eram muito precárias. Inclusive crianças trabalhavam, crianças até apanhavam, mulheres trabalhavam e ganhavam muito menos que os homens, não existia nenhuma legislação que amparasse o trabalhador. É um período em que houve muita poluição, muita degradação, né? Foi o período em que houve grandes transformações no espaço geográfico. Né? A forma como o homem transformava o espaço geográfico se tornou muito mais aprimorada. Né? Então houve grandes alterações no meio. E é o seguinte, a Revolução Industrial ela vem consolidar o capitalismo. O capitalismo ele tem algumas fases. A primeira fase é o capitalismo comercial, que é aquela fase mercantilista, né, que nós comentamos. Então essa fase é a fase da transição do feudalismo para o capitalismo, nesse capitalismo comercial. Depois, com a Revolução Industrial, a consolidação do capitalismo inaugura-se uma nova fase dele, que é o chamado capitalismo industrial. Tá? E é uma fase em que o Estado ele tem uma presença mínima na economia. Há uma grande concorrência entre as empresas. Vamos então para a segunda Revolução Industrial. Tá? Então, só para resumir a primeira aconteceu na Inglaterra. Né? Ela utilizava muito carvão mineral, porque a energia utilizada era energia a vapor. As condições de trabalho eram terríveis. Né? E também, né, nessa época, eles inauguram os navios a vapor, as ferrovias a vapor, há uma evolução também dos meios de transporte. Agora vamos para a segunda. A segunda Revolução Industrial, ela acontece então, a partir de 1870, no século XIX, e vai até o final do século XX. Nessa fase, a liderança britânica, ou seja, dos ingleses, né, foi pouco a pouco sendo substituída de outras economias, como a Alemanha e principalmente os Estados Unidos, porque a segunda Revolução Industrial
ela se expande para outros países, não só da Europa, como também para países não europeus, como o Japão e os Estados Unidos. Tá? Então, nessa época, uma expansão da industrialização. A segunda revolução industrial não é só a indústria têxtil aí que se destaca, outras indústrias se destacam, sobretudo a indústria automobilística. Tá? Então, na primeira revolução industrial, a forma de transporte assim, mais inovadora foram as ferrovias e os navios a vapor. Na segunda revolução industrial já surge o automóvel. Né? E além disso, na segunda revolução industrial, eles passam a utilizar a energia elétrica. Além da energia a vapor, eles passam a usar a energia elétrica, a energia a combustão, que é a energia a partir do petróleo. Então, nesse período, a gente percebe uma série de inovações. Aqui está mostrando, por exemplo, o homem acendendo um poste a gás em Portugal. Na química, a síntese da amônia possibilitou a ampliação da produção de alimentos e a fotografia revolucionou a maneira de se fazer pesquisas e artes. Tá? Então, houve uma série de inovações nesse período, como eu falei, o uso do automóvel, mais tarde do avião, a indústria cinematográfica, a indústria fonográfica. Aqui, por exemplo, tem um fonógrafo, né? Antes da segunda revolução industrial, vamos supor que você quisesse fazer uma festa na sua casa, você teria que contratar os músicos. Imagina o gasto que você não tinha, né? Com a segunda revolução industrial surgiu esse aparelho que passou a reproduzir a música. E uma das grandes inovações, né, da segunda revolução industrial também, que foi desenvolvida um pouco mais tarde, né, do fonógrafo, foi a indústria cinematográfica, que foi um dos grandes fascínios para o período. Então, essa época da segunda revolução industrial durou até 1970, só que em muitos países subdesenvolvidos ela nem começou, se encontra no estágio pouco avançado, né? Então, assim, tem muitos países que ainda estão na segunda revolução industrial, tem uma tecnologia muito defasada, tá? Agora vamos falar então da terceira revolução industrial. Então, voltando um pouquinho na segunda. Então, a segunda revolução industrial, ela se expande para outros países, a novas fontes de energia, com o uso do petróleo e eletricidade, né? Nesse período se destaca também a economia dos Estados Unidos e há grandes inovações. Tá? Sobretudo com a utilização do automóvel, né, e de outros equipamentos também. Então, a terceira revolução industrial ela é chamada também de revolução técnico-científica, e ela se inicia na segunda metade da década de 1970. Então, ela é marcada pelo importante papel do conhecimento científico e da tecnologia avançada. Então, quais são as áreas que se destacam aí? Tá? Então, nós temos a informática, a robótica, as telecomunicações, a química fina, a indústria de novos materiais, a biotecnologia, a engenharia genética, entre outros. Aqui mesmo está mostrando uma imagem refletindo essa questão da robótica. Há ainda outras diferenças entre as três revoluções industriais, porque na primeira, como eu disse para vocês, não havia nenhuma legislação trabalhista. As remunerações eram baixíssimas, as condições de trabalho eram muito precárias, havia o trabalho infantil, não tinha férias, não havia aposentadoria, né? Se a pessoa sofresse um acidente de trabalho, ela não era indenizada, então as condições de trabalho eram muito precárias. Com o passar do tempo, né, durante a segunda revolução industrial, houve vários movimentos reivindicatórios, e todos esses direitos trabalhistas foram obtidos através de muita luta, né, através de muita batalha. Os trabalhadores eles faziam manifestações, faziam greves. Aqui está mostrando na imagem, né, uma manifestação de trabalhadores. E após, né, muita luta, muitos movimentos trabalhistas, eles obtiveram algumas leis que foram sendo ampliadas com o passar do tempo. Agora, entre esses métodos que se destacam nesse período de produção, nós vamos falar agora do Taylorismo, do Fordismo e do Toyotismo, tá? Então é o seguinte, nesse período aí do século XX, né, no início do século XX, na segunda revolução industrial, surgem metodologias de trabalho, são métodos de trabalho, sistemas de produção. Tá? Esses sistemas de produção, eles tinham como objetivo otimizar a produção, produzir mais em menos tempo, né, e baratear o preço da mercadoria, tá? Então, vamos primeiramente falar do Taylorismo. Então, o Taylorismo, ele é chamado também de administração científica do trabalho e foi uma forma de organização das atividades criadas por esse homem aqui, ó, né, por esse senhor aqui, que é o Frederick Taylor, que era um engenheiro estadunidense. Tá? Então, o que ele falava? Vamos fragmentar o trabalho no máximo de tarefas, racionalizando o tempo, para melhorar a eficiência. Então, os trabalhadores passariam a executar uma tarefa repetitiva como se fossem máquinas. Tá? Então, o Taylor ele não falava dessa esteira rolante. Né? O que o Taylor vai fazer? Ele vai criar uma teoria em que o trabalho deveria ser otimizado
né? Os trabalhadores executariam uma tarefa repetitiva visando maior eficiência. Tá? Então, no Taylorismo, os trabalhadores não eram incentivados a ter iniciativas próprias, eles só obedeciam o que era programado, como se fosse um robô. No formato taylorista, a produtividade, os lucros, bem como os salários, eram determinados, então, pelo patrão, né? Era um trabalho extremamente repetitivo e existia até um sentimento de frustração nos trabalhadores, porque se no artesanato ele fazia todo o processo produtivo, agora ele sabia fazer só aquela etapa. Agora, o que o Ford, né, o sistema Fordista fez? Henry Ford, que era o dono da empresa Ford lá nos Estados Unidos, ele aprimorou o Taylorismo. Tá? Ele mantém o sistema de divisão do trabalho, ele mantém as ideias do Taylor, mas ele introduz a esteira rolante com uma linha de montagem, que dá um ritmo mais acelerado para o trabalho e aumenta a produtividade. Então, ficava ali os trabalhadores executando uma tarefa repetitiva com uma esteira rolante. Tá? Então, esse é o sistema Fordismo. Tá? Então, lá, produção em massa e consumo em massa. Esse é o Henry Ford. Esse é o carro, né, que surgiu nesse período, que é o chamado Ford T ou Ford Bigode. Tá? Ele foi muito popular nesse período aí. Então, lá. O Ford lançou no mercado dos Estados Unidos esse modelo. É um veículo robusto, seguro, simples de dirigir e principalmente barato. Foi o primeiro veículo produzido em linha de produção e foi um sucesso de vendas no mundo todo. Né? A produção dele foi mantida até 1927, né? O chamado então Ford T ou Ford Bigode. Então o Fordismo foi iniciado nos Estados Unidos por Henry Ford, uma produção em massa e consumo em massa, uma especialização do trabalho, né? Através daquela produção em massa. Aqui é o filme que eu pedi para vocês assistirem, né? Lembra que eu pedi para vocês assistirem Tempos Modernos, passei uma série de exercícios? Ele caracteriza muito bem esse sistema de produção do Fordismo. Né? Então, lá, esteira rolante. Então, por esse motivo, o Ford defendia uma remuneração maior para os trabalhadores. Ele falava o seguinte: os trabalhadores devem receber mais para que eles se tornem também consumidores dos produtos que eles faziam. O Taylorismo, e especialmente o Fordismo, ao aumentar intensamente a produtividade, colaboraram para que a jornada de trabalho se reduzisse para 48 horas por semana, ou até menos. Então, algumas leis trabalhistas surgiram nesse período aí. Tá? Uma jornada de trabalho de 8 dias, férias remuneradas, direito à indenização ser demitido sem justa causa, proibição do trabalho de menores, licença maternidade. Então, algumas legislações surgiram nesse período da segunda Revolução Industrial. E como o Fordismo ele produzia, né, em massa uma grande quantidade, sempre tinha assim, um desperdício. Eles produziam artigos defeituosos, né, objetos que não encontravam compradores. Então, como eles sabiam que ia ter uma perda ali de produção, eles já encareciam um produto, embutindo no valor esse desperdício, né, esses materiais que eles produziriam e que tinham defeitos. Agora vamos falar do toyotismo. O toyotismo ele tem a característica principal de ser uma produção flexível. Tá? Ele caracteriza, então, uma forma de produzir da terceira revolução industrial. Então, ele foi implantado no Japão, na indústria automobilística Toyota, por isso que ele chama toyotismo. Então, o que acontece? O Japão ele tem um espaço restrito. O Japão ele fica num arquipélago, né, pequeno, assim, são ilhas pequenas. Não tem muita matéria-prima, eles não têm muito espaço para estocar produto, né? Porque no Fordismo, como produzia muito, eles faziam estoques de produção. Agora, no toyotismo não tem estoque. No toyotismo, eles produzem de acordo com a necessidade, visando já a venda para o consumo. Então, o toyotismo ele surgiu na década de 70, na terceira revolução industrial, no Japão, depois ele se expande para outros países, né, uma produção de pequenos lotes variados e a produção é feita de acordo com a demanda, tá? E é uma grande avaliação da qualidade, eles querem melhorar a qualidade do produto. No Fordismo eles faziam vários produtos todos iguais, no toyotismo não, eles começam a diversificar a produção. No Fordismo, o trabalhador executava uma tarefa repetitiva. No toyotismo, não. Ele é polivalente. O trabalhador ele trabalha em várias etapas da produção e a introdução da máquina. Há mais máquinas no processo produtivo. Grande parte do trabalho passa por automação. E esse trabalhador no toyotismo ele é um pouco mais qualificado. Por quê? Porque ele executa uma série de atividades. Se o setor dele para, ele vai para o outro. Se o outro produziu muito, ele vai para o outro. Ele consegue executar uma série de funções. Então, esse método de trabalho, ele evita o desperdício, porque ele é feito com qualidade.
né? E o desperdício era muito comum no Fordismo. No Toyotismo eles evitam esse desperdício, que é um controle de qualidade. E é uma produção chamada de just in time, ou seja, ajustada no tempo. Né? Fabrica-se somente o necessário, com grande controle de qualidade para evitar os artigos defeituosos. Então, as empresas japonesas nas décadas de 70 e 80, e hoje até as estadunidenses e europeias, já fabricavam carros e outros bens personalizados, ou seja, ao gosto do cliente. Não é mais aquele produto igual no Fordismo, tudo igualzinho. Né? Então, eles fazem, levando em conta, então, uma qualidade da produção, uma produção variada. Então é isso, gente. O que eu falei aqui para vocês? Eu falei das características gerais da primeira, segunda e terceira revolução industrial. Falamos um pouquinho da quarta, que seria o aprimoramento da terceira, né, com essa nova era tecnológica que nós vivenciamos hoje. Inclusive, essas aulas online fazem parte dessa tecnologia, né? E falamos também dos sistemas de produção, né, do Taylorismo, do Fordismo e, por último, do Toyotismo. Então é o seguinte, agora eu quero que vocês, no final dessa aula, existe um local para vocês postarem se vocês gostaram da aula, né? Se vocês entenderam, se vocês têm alguma dúvida, tá? Fazer algumas críticas, se vocês quiserem. Lembrando, gente, que para mim essa tecnologia é nova, né? Eu estou ainda me adaptando, então eu quero que vocês relevem algumas falhas, tá? Mas, de qualquer forma, o mais importante é que vocês coloquem o nome de vocês e a série. Por quê? Vocês colocando o nome e a série, eu vou avaliar. Se você assistiu essa aula, você já vai ganhar pontos comigo, tá bom? Então, se você colocar o seu nome e a série no final da postagem aqui desse vídeo, né? Eu vou colocar para você nota, então, tá bom? E eu quero que vocês façam também os exercícios. Ó, eu criei também, gente, uma sala de aula no Google, né? O Google Classroom, o Google Sala de Aula. Então, você baixa, se você quiser ter acesso a todos os exercícios que já foram postados pelo site da escola, eu criei esse Google Class. Então, você vai colocar Google Sala de Aula, você vai baixar no seu computador. No cantinho direito tem um mais. Você clicando ali, você vai ter um local para você colocar esse código de acesso, EDBTJYP. Tá? Então, ali eu criei uma sala de aula para nós, né, para a gente ter contato, para que eu possa postar, então, tudo aquilo que eu enviei já para a escola, tá? Então, vocês vão ter 2 acessos, pelo site da escola e pelo Google Sala de Aula, por essa nossa sala aqui, com esse código de acesso, tá? Então, não se esqueçam de colocar o comentário, o nome e a série, para que possam ser avaliados pela participação. Então, até breve, né, um abraço a todos, estou morrendo de saudade de vocês, espero que a gente volte logo, tá? Um beijo para todos aí, gente.